Uma história de Deus. A verdadeira origem do Deus judaico-cristão. O Deus que conhecemos, o Deus do mundo ocidental, o Deus do judaísmo, cristianismo e islamismo, tem uma história. Modernas evidências sugerem que, se você ler a Bíblia como apresentada pela religião moderna, em especial se você estiver lendo uma tradução para o inglês, você não estará lendo a história real. O que você está lendo é uma versão editada dessa história, com adições e modificações, que apresenta a história de uma forma diferente do que a evidência indica que realmente aconteceu. De acordo com a Bíblia, esse Deus sempre existiu. E esse Deus não só é anterior aos seres humanos, mas o universo em si. De acordo com a evidência, esse Deus começou a evoluir de ideias humanas que se originaram 14.000 anos atrás. E não se tornou o único Deus do monoteísmo até 2.600 anos atrás. Em 600 antes da era cristã. Se você quer saber da história que a evidência apresenta, a história que é entendida e apoiada pela maioria dos professores estudiosos de religião, arqueólogos e antropólogos, o lugar para começar não é a Bíblia. É o Enuma Elish, a história da criação babilônica, que foi descoberta por arqueólogos na biblioteca de Assurbanipal e foi datada como tendo sido originalmente escrita em 1750 antes da era cristã. Como essa história da criação demonstra, quase todas as religiões da Mesopotâmia daquele tempo eram politeístas. Não existem traços da existência do judaísmo monoteísta nessa época. Em Enuma Elish, Marduk, líder dos deuses babilônicos, derrota o caos na forma do dragão Tiamat. E então, juntos, os deuses babilônicos criam o mundo. Na história babilônica, o mundo primordial é descrito como sem forma e vazio. Também, na história babilônica, a luz, o firmamento, terra seca, o sol e a lua e a humanidade são criados nessa ordem. Esses detalhes são importantes porque, como veremos, 1150 anos mais tarde, quando os israelitas são exilados para a Babilônia, esses detalhes são inseridos no livro de Isaías e na história do Gênesis, como seu primeiro capítulo, o primeiro capítulo da Torá hebraica inteira e da Bíblia cristã. O nosso próximo ponto de interesse é a religião cananita, que arqueólogos reconstruíram de tábuas de argila achados em Ugarit, uma antiga cidade portuária na Síria, em que as histórias foram datadas como tendo sido originalmente escrita no ano 1200 antes da era cristã. Os cananeus também eram politeístas. Dos vários deuses que os cananeus adoravam, 3 em particular são importantes para o resto da história. Eles são El Elyon, que seu nome significa literalmente Deus mais alto, e a quem se acreditava ser o pai dos outros deuses.
Asherá, a esposa de El Elyon, e Baal, que era tanto deus da tempestade como da fertilidade. O deus Yahvé, Javé de Israel, e a cultura de Israel em si, ainda não mostram sinais de existência no registro arqueológico. Ainda assim, em algum ponto dos próximos 500 anos, a cultura de Israel tem que ter evoluído, porque é nessa época de 950 a 850 antes da era cristã que os escritores javeitas e elioítas começaram a escrever os seus relatos independentes do povo de Israel, que depois seriam combinados em uma única história. Começando em Gênesis capítulo 2, nada do que javeitas e elioítas escrevem se alinham com os relatos dos babilônios ou dos cananeus. Esses relatos são anteriores a eles em cerca de centenas de anos. Por causa disso e por causa da natureza da história contada, é mais razoável inferir que essas eram histórias completamente míticas, que eram histórias que os israelitas usavam para explicar o mundo à sua volta e achar sentido nesse clima cultural. Mas isso tudo muda em Gênesis capítulo 12, com a história de Abraão. É aqui que finalmente achamos a conexão com a religião dos cananeus. Nós podemos ver na versão em hebraico da Torá que Abraão dizia adorar a El Shaddai, um dos nomes do deus cananeu El Elyon. Abraão interage com El Elyon de maneira muito pessoal, que espelha as outras religiões pagãs daquele tempo. Por exemplo, no Gênesis 18, El Elyon visita Abraão na forma humana e fala com ele em pessoa. O seu descendente Jacó tem experiências similares, onde ele escala uma escada para o céu e fala com El Elyon em um sonho. Mais tarde, Jacó luta com El Elyon. Também do texto em hebreu, que baseado nessas experiências, Jacó faz de El Elyon o seu Elohim, que era um termo da religião cananita, que significava que Jacó estava fazendo de El Elyon o seu Deus principal. A única forma que o uso desse termo faz sentido é se Jacó acreditasse que El Elyon fosse um Deus dentre muitos, e que Jacó estava se comprometendo com esse Deus para receber proteção especial. Em outras palavras, fica claro, pelos termos que eles usavam e pelos deuses que eles adoravam, que Abraão, Isaque e Jacó eram politeístas ou pagãos. Do mesmo jeito que seus contemporâneos pagãos em Canaã e na Babilônia. A adoração a El Elyon vai desaparecendo do texto hebreu à medida que entramos no Êxodo, onde ele é substituído por Yahvé, Javé, a quem se atribui o resgate dos hebreus da escravidão no Egito. A história do Êxodo, em particular na sua interpretação moderna no filme de animação O Príncipe do Egito, descreve os egípcios como sendo uns extremos mau caráter, maldosamente escravizando uma raça inteira, para o único propósito de erigir colossais monumentos para a sua própria glória. Muito embora essa seja uma comovente história de triunfo e libertação de circunstâncias opressivas, no nível histórico ela contradiz a evidência arqueológica moderna que temos sobre os trabalhos feitos na cultura do Antigo Egito, em particular em suas práticas na posse de escravos. Evidências arqueológicas modernas dizem que os trabalhadores que fizeram todos os grandes monumentos do Egito
de pirâmides a esfinges, eram cidadãos egípcios bem pagos, a quem era dada boas condições de moradia e bem alimentados, dados cuidados médicos e enterros de honra. Mas ainda como outras civilizações, os egípcios de fato tinham alguns escravos. Mas não há evidência que eles tinham essa magnitude retratada pela Bíblia, ou ainda que tenham sistematicamente escravizado uma raça inteira. Muito embora o relato do Êxodo pareça ser, em grande parte, mítico, a maneira como ele é contado mostra quais eram as visões do mundo politeísta de javeitas e deuteronomistas depois que os judeus foram resgatados por Yahvé dos egípcios. Nós podemos ver até nas traduções em inglês do Êxodo que eles dizem: ó Yahvé, quem é como tu entre os deuses? E agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses. Êxodo também estabelece Yahvé como o Deus da guerra de Israel, chamando ele de grande guerreiro que os libertou do Egito. À medida que a Torá avança, sua natureza politeística volta a aparecer. Depois de chegar à Terra Prometida, não havia mais necessidade de ajuda na guerra. Ao invés disso, desejando prosperar em paz, os israelitas começaram a adorar, mais uma vez, os deuses cananitas da fertilidade, Baal e Asherá. Antes de entender uma história de Deus, versículos como esse não faziam sentido algum para mim. Na versão em inglês da Bíblia, aos hebreus é dada a oportunidade de escolher entre o Senhor, Baal e Asherá. Como os hebreus podiam ser tão idiotas? Por que eles não adoravam o único Deus de toda a criação? A história fica diferente quando o Deus que você supostamente deveria estar adorando era Yahvé Sabaote, o que significa o Deus dos exércitos. Yahvé começou como sendo basicamente uma versão do grande deus grego Ares. Não é de espantar, portanto, que ele estivesse obcecado com morte e guerra no Velho Testamento, isso é, quando ele era o Deus da guerra. Agora a história faz sentido. Como os antigos gregos, os hebreus tinham um panteão de deuses que eles adoravam. Ao menos os deuses Yahvé, Baal e Asherá. Nós temos evidências arqueológicas da natureza politeística da antiga cultura israelita, de um dos mais antigos artefatos arqueológicos de Israel de 1000 anos antes da era cristã. Um púlpito politeísta da Tanar. Apesar do politeísmo, havia entre os israelitas alguns com uma incomum forte devoção a Yahvé em particular, que a partir de agora serão chamados de Yahvéistas. Em tempos de paz, não havia muita razão para os israelitas darem muito peso às opiniões de radicais como os devotos de Yahvé. Mas tempos de sofrimento fizeram com que suas opiniões fossem levadas a sério pela cultura hebraica. Depois da morte do rei Jeroboão II, em 750 antes da era cristã, o reino do norte de Israel estava beirando a anarquia. E em cima disso era sabido que a Assíria queria invadir Israel nesse momento de fraqueza. Com esse estado de coisas, 3 profetas surgiram: Isaías, Amós e Oséias. Todos os 3 imploravam por devoção a Yahvé
e deixassem de adorar a outros deuses. De suas profecias, podemos ver que suas versões de Yahvé foram criados à sua própria imagem. Isaías, um membro da família real, via Yahvé como um rei. Amós, um pastor, descreveu sua própria empatia com o sofrimento dos pobres para Yahvé. Oséias, que estava passando por problemas conjugais, viu Yahvé como um marido diligente, que ainda sentia ternura por sua mulher, Israel. No fim, todas as suas súplicas de nada adiantaram para salvar as tribos do norte. E eles foram dominados pela Síria em 711 antes da era cristã. Mas suas palavras continuaram nas escrituras hebraicas e na imaginação hebraica. O culto de Yahvé recebeu outro empurrão durante o mandado do rei Josias em 633 antes da era cristã. Ao contrário dos seus predecessores, que endossavam uma visão pagã, Josias era um devoto yahveísta. Como os profetas antes dele, ele se convenceu que os problemas sociais de Judá eram devido a uma falta de fé em Yahvé. Durante a reforma do templo, o alto sacerdote de Josias, Hilquia, descobriu o livro perdido da lei, que se alegava ter sido escrito por Moisés. Esse livro era o Deuteronômio. E dada sua conveniente descoberta no momento certo, além de suas características linguísticas, o consenso da maioria dos estudiosos bíblicos, como Richard Elliot Freeman, é de que ele foi forjado. Em Deuteronômio, uma estrita aliança com Yahvé, bem como uma completa rejeição de outros deuses, foi estabelecida. Foi dito aos hebreus que desmantelassem seus altares, destruíssem os ídolos de outros deuses, em resposta à descoberta de Deuteronômio. Josias e sua corte implementaram reformas impiedosas que oficialmente estabeleceram Yahvé como o Deus oficial de Judá. Os reformadores também reescreveram a história israelita. Os livros históricos de Josué, Juízes, Samuel e Reis foram revisados de acordo com a nova ideologia. E mais tarde, os editores do Pentateuco adicionaram passagens que deram interpretações deuteronômicas e do Êxodo e as antigas narrativas de Javeítas e deuteronomistas. O intenso ódio de Yahvé por outros deuses foram bem estabelecidos na história hebraica reescrita. O sangrento Deus Yahvé se tornou ainda mais sangrento, já que agora se dizia que ele mandou Josué cometer genocídio aos nativos de Canaã, por adorarem a outros deuses. Interessantemente, apesar dessa terem imposto essa estrita devoção a Yahvé, o monoteísmo ainda não havia sido estabelecido. A evidência da passagem do Deuteronômio, como "não terás outros deuses diante de mim", indicava que mesmo Josias acreditava na existência de outros deuses. Isso ainda era politeísmo. Apenas era uma forma feroz de politeísmo unilateralista, que ativamente rejeitava a adoração de outros deuses. Mas o palco estava montado. Em 604 antes da era cristã, o rei Nabucodonosor II subiu ao poder na Babilônia. Era bem sabido nessa época que Nabucodonosor visava conquistar Jerusalém. À medida que seus exércitos se juntavam e se preparavam, outro profeta, Jeremias, apareceu. Mais uma vez disse que se adorassem a Yahvé exclusivamente.
e rejeitassem os outros deuses, que seus problemas seriam resolvidos. Exceto que, dessa vez, esse novo profeta afirmava que era muito tarde para fazer algo. Yahvé iria usar os exércitos estrangeiros como um instrumento para ensinar uma lição dura a seu povo. Como os outros profetas, ele projetou suas emoções como fúria em Yahvé. Como Jeremias previu, a queda de Jerusalém para a Babilônia foi inevitável. As forças babilônicas eram simplesmente muito massivas, e Jerusalém estava muito enfraquecida. O templo foi destruído, os hebreus foram exilados do seu país para viver na Babilônia. O êxodo babilônico havia começado. O seu senso de derrota foi devastador. Os deuses politeísticos da Mesopotâmia eram associados a territórios específicos. Quando os hebreus foram exilados para a Babilônia, eles sentiram que não podiam mais se conectar com Yahvé. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Ezequiel, um profeta que surgiu junto dos hebreus exilados, expressou quão alienados os hebreus se tornaram. Ele também culpou o povo hebreu pela falta de devoção a Yahvé. Foi então quando o povo hebreu parecia o mais destruído, em um tempo onde parecia certo que o culto a Yahvé morreria, que ele fez algo que a religião tem feito durante a história para sobreviver. Ela mudou. Um novo autor, que os estudiosos chamam de Segundo Isaías, apareceu. E suas palavras foram adicionadas às palavras do primeiro Isaías. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O monoteísmo havia nascido. Dessa nova cultura monoteística, a fonte sacerdotal rabínica apareceu. A história israelita foi reescrita mais uma vez. O Êxodo foi reescrito pelo sacerdócio rabínico para dizer que o El Shaddai adorado por Abraão e o Yahvé adorado por Moisés eram o mesmo. Todas as referências a El Elyon são explicadas pelo sacerdócio rabínico como sendo diferentes nomes de Yahvé. O livro inteiro do Levítico é alterado. O Gênesis 1 é criado como uma versão melhorada do relato monoteísta da criação. O segundo Isaías reescreve os mitos babilônicos atribuídos a Marduk, como a derrota do dragão Tiamat, atribuindo eles a Yahvé. A Torá é redesenhada pelo sacerdócio rabínico para que ela se parecesse como se sempre tivesse sido monoteísta, em 600 antes da era cristã. O Deus do monoteísmo ocidental, o Deus do judaísmo, cristianismo e islamismo, nasceu. Quando eu soube disso, minha percepção completa da Bíblia mudou mais uma vez. Versículos que nunca fizeram sentido antes, faziam sentido agora. Essa foi a morte do monoteísmo para mim. Era a descoberta que eu podia pegar uma das milhões de Bíblias na América, de hotéis a lojas de presentes cristãs, e ver suas páginas pingando politeísmo. Eu podia ver com meus próprios olhos seres humanos dando vida ao Deus monoteísta.